O Vaticano é o menor estado do mundo e está localizado no centro da capital italiana, Roma. Até hoje, inúmeras lendas e teorias conspiratórias cercam este bastião da Igreja Católica e seu passado. E hoje, vamos olhar mais de perto os 12 segredos mais obscuros do Vaticano e lançar alguma luz sobre as reais conexões e origens. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidá-lo a assinar aqui o nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você não perca um novo vídeo e, claro, deixar o seu like caso você curta o vídeo no final dele. Então, bora pro vídeo que tá bem interessante. O Vaticano foi construído durante a guerra. Hoje, muitos crentes e visitantes do Vaticano assumem que o Estado dentro do Estado é uma instituição milenar, mas isso não é de todo verdade. O Vaticano surgiu como um Estado independente pouco antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, a Igreja Católica queria assegurar a neutralidade durante o caos da guerra, mas, na verdade, o Vaticano pode ter meramente explorado esta situação para assegurar a soberania para si mesmo e imunidade diplomática e secular absoluta para o clero. Salas e corredores secretos. O Vaticano cobre uma área de pouco mais de 100 hectares. No centro está a Basílica de São Pedro, com a praça circular em frente a ela. Ao redor deste centro estão palácios e jardins usados como residências e edifícios administrativos pelo Papa, seus bispos, o guarda-costas e muitos outros clérigos. Os edifícios abrigam o famoso Museu de Arte, a Biblioteca Secreta do Vaticano e o Banco do Vaticano. No total, pouco mais de 800 pessoas vivem no menor estado do mundo. De acordo com informações não oficiais, existem passagens secretas no Vaticano ou sob o Vaticano que conectam o mini-estado com o mundo exterior. Se alguém quer desaparecer do Vaticano ou entrar no estado sem ser visto, diz que é possível fazê-lo a qualquer momento através desses túneis secretos. Mas isso só quem faz parte do alto clero é que sabe. A Biblioteca Secreta do Vaticano. A Biblioteca do Vaticano contém 20 quilômetros de estantes de livros salientes. Dizem que os escritos remontam ao tempo de Jesus e até antes. A biblioteca foi oficialmente estabelecida no século XII. Depois disso, o acesso aos livros foi estritamente proibido aos mortais comuns. Não foi até 1881 que o Papa Leão VIII permitiu aos estudiosos o acesso aos arquivos secretos do Vaticano. Embora o Vaticano afirme que a biblioteca não é tão secreta, até hoje existem escritos que só o Papa e seus principais bispos podem ver. Há rumores de que a biblioteca contém testemunhos sobre quem Jesus realmente foi, a existência de extraterrestres, a verdadeira natureza do mundo e da existência humana, bem como tratados secretos da Igreja com governantes de alto escalão de todas as épocas. No programa de TV britânico 60 Minutes, um dos bibliotecários comentou as perguntas sobre o conteúdo dos livros proibidos, dizendo que ninguém sabe exatamente o que está nesses livros. Seria impossível para o cérebro humano conseguir entender. Por isso, ainda permanece total mistério. O nome de Deus. Dentro da Biblioteca do Vaticano, diz que há uma escritura que reflete o verdadeiro nome de Deus, como revelado a Moisés no livro do Êxodo. Em 463 d.C., este nome foi mantido em um lugar secreto, e somente os papas reinantes tiveram acesso a ele. O Papa Francisco tinha prometido em 2017 publicar o verdadeiro nome de Deus no curso da abertura da Igreja, mas nada aconteceu até hoje. O verdadeiro nome de Deus continua sendo um eterno segredo. Exorcismo no Vaticano. Diz que o padre Gabriel Amorth realizou 13 mil exorcismos no decorrer do seu ministério. Há uma escola de exorcismo no próprio Vaticano, onde 250 padres de todo o mundo aprendem as técnicas do exorcismo a cada ano. O Papa João Paulo II e o recentemente falecido Papa Bento XVI também realizaram pessoalmente os exorcismos. Os segredos do Banco do Vaticano. O Vaticano tem seus próprios correios, estações de TV, rádio e bancos. De 1971 a 1989, o arcebispo Paul Casimir Marcinkus foi presidente do banco. Antes de sua carreira como banqueiro de Deus, o norte-americano trabalhou como guarda-costas do Papa João Paulo II. Durante a posse de Marcinkus, o banco privado italiano Ambrosiano Bank entrou em colapso, deixando um vazamento de dívida de 1,4 bilhão de dólares. O ex-presidente do Banco Ambrosiano, Roberto Cavalli, foi encontrado enforcado na ponte Blackfriars, em Londres, em junho de 1982. No mesmo dia, a secretária de Calvi caiu de uma janela em Milão e morreu. A advogada do Ambrosiano, Michele Sindona, morreu de envenenamento por cianeto na prisão, em março de 1986. Se os casos foram assassinato ou suicídio, nunca puderam ser completamente esclarecidos.
No decorrer da investigação, descobriu-se que o Banco Vaticano era um dos principais proprietários do Banco Ambrosiano e que o próprio banco era um banco fantasma da máfia. Embora Marcinkus tenha comprovadamente cometido inúmeras ofensas, ele exerceu sua imunidade diplomática e até permaneceu como chefe do Banco do Vaticano por mais 7 anos. A morte de João Paulo I. João Paulo I estava no cargo há apenas 33 dias, quando, de repente, ele foi encontrado morto em sua cama em 29 de setembro de 1978, aos 65 anos de idade. Os médicos do Vaticano nomearam o ataque cardíaco agudo como a causa oficial. Não houve autópsia. De acordo com testemunhas, o Papa muito atlético estava em excelente saúde. Até hoje, há indicações de que João Paulo I tinha sido tirado do caminho pela máfia porque ele tinha anunciado reformas no Estado, maquinações na Segunda Guerra Mundial. Em 2009, foi publicado um documento de 1942 que provou que o Vaticano tinha escondido 200 milhões de francos suíços para os nazistas. Dizia-se que a soma era em sua maioria bens confiscados de judeus que haviam fugido ou sido assassinados. Além disso, houve indicações de que o Vaticano deu abrigo a numerosos nazistas após a guerra e depois os ajudou a fugir para a América do Sul. Até hoje, o Vaticano não emitiu oficialmente nenhuma declaração sobre as acusações. O abuso sexual e o sistema secreto de justiça do Vaticano. Em 2008, uma primeira onda de relatos de abuso sexual abalou a Igreja Católica. Em 2019, o Vaticano novamente enfrentou uma onda de denúncias e relatórios. Os representantes da Igreja de todo o mundo são afetados. Sacerdotes, párocos e até bispos têm explorado suas posições e confiança dos fiéis, às vezes durante anos ou mesmo décadas, para cometer atos sexuais, principalmente contra crianças e também meninos. Alguns dos afetados tiveram que enfrentar consequências, outros foram cobertos pela Igreja. Além do celibato, que não permite que os padres façam sexo, a principal razão para esses excessos é dito ser o estranho senso de justiça dos líderes católicos. Os padres católicos têm direito de perdoar assassinatos, estupros, assassinatos em massa e até mesmo genocídio, como começou pelos nazistas. Do ponto de vista da Igreja, estes crimes são resolvidos. No Vaticano, apenas 5 crimes são considerados pecados mortais. 1. Profanação da Eucaristia. 2. Assassinato ou tentativa de assassinato do Papa. 3. Sacerdotes que testemunham um crime cometido por outro sacerdote e depois ouvem a confissão desse sacerdote. 4. Sacerdotes que fazem sexo e depois ouvem a confissão de seu parceiro sexual. 5. Envolvimento em abortos. Estas estranhas leis internas do Vaticano e da Igreja Católica se tornaram públicas. Castração para a arte. Na Capela Sistina, no Vaticano, um coro muito especial e hoje impensável estava em uso até o século XX. Os meninos e mais tarde os homens que cantavam lá eram castrados. Isto significa que eles tiveram seus testículos removidos de propósito em nome da Igreja Católica. Esta era a única maneira de manter as vozes dos meninos angelicalmente altas e puras. Era absolutamente impensável para os religiosos do último milênio dar às mulheres estas partes cantantes. De acordo com relatórios não confirmados, dezenas, se não centenas de meninos morreram durante a castração, e o Vaticano pagou somas consideráveis aos pais que concordaram com a castração. Inquisição. Em 1252, o Papa Inocêncio IV legitimou oficialmente o uso da tortura para forçar os suspeitos de heresia a confessarem. Este foi o início da Inquisição, que custou a vida de pelo menos 60 mil pessoas nos séculos seguintes. Mulheres, curandeiras, herboristas e clarividentes em particular foram perseguidas como bruxas, mas homens, mesmo crianças e animais também foram testados. A loucura da Inquisição só foi capaz de persistir na Europa porque gerações de papas fanáticos aprovaram os acontecimentos. A última bruxa foi queimada na Alemanha em 1807, porque ela foi culpada por um incêndio que quase destruiu uma pequena cidade. O Vaticano, entretanto, não revogou completamente suas leis de bruxaria até 1965. Em 2018, o Papa Francisco pediu oficialmente desculpas a todas as vítimas da Inquisição e seus descendentes. Galileu Galilei, uma das vítimas mais proeminentes da agitação, foi oficialmente reabilitada em 1992. A Igreja Católica havia condenado o astrônomo à prisão perpétua por descobrir que não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas a Terra ao redor do Sol. Na época, isto era considerado um pecado inimaginável e uma blasfêmia imperdoável. Mesmo que isso fosse a pura verdade, na época, não era aceito de forma alguma pelos papas. 12ª resignição papal.
Em 28 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI declarou o inacreditável. O homem, nascido na Baviera, Joseph Aloysius Ratzinger, renunciou ao seu cargo. Isso só tinha acontecido 5 vezes em mais de 2000 anos. O primeiro Papa a renunciar foi o Bento IX, em 1047. Ele havia se apaixonado e se casado. Celestine V renunciou ao seu papado em 1294, após apenas 5 meses, presumivelmente por exigências excessivas ou por um adversário. Gregório XII renunciou em 1415, para pôr fim ao duplo papado com um pontífice em Roma e outro em Avignon, na França, e para dar à Igreja Católica um novo começo. O Papa Bento XVI se aposentou oficialmente porque sua saúde havia se deteriorado. Na realidade, o primeiro e único Papa alemão até o momento é dito ter caído sob as alegações dos Vatilix, as alegações de abuso sexual dentro da Igreja, bem como outras publicações relativas às maquinações do Banco do Vaticano, dizem ter sobrecarregado completamente o clérigo pessoalmente. De acordo com relatórios não oficiais, Benedict se sentiu incapaz de implementar reformas e de fornecer esclarecimentos. O Papa aposentado sobreviveu à sua demissão por quase 10 anos. Ele morreu em 31 de dezembro de 2022, com pouco menos de 96 anos de idade. Isto fez dele o Papa mais velho de todos os tempos, embora ele não tivesse vivido para ver a velhice no cargo. O atual Papa Francisco havia anunciado numerosas reformas e mais transparência dentro da Igreja durante seu agora quase 12 anos de mandato, mas ele quase não implementou nenhuma delas, e muito provavelmente também não fará. Isto faz do Vaticano um paraíso para os pecados, no mínimo, tanto quanto um lugar de fé e bem-aventurança. Muitas pessoas modernas também veem a instituição do Vaticano como ultrapassada ou mesmo uma enorme fraude por estas razões. E você? O que você pensa sobre o Vaticano, os papas e as maquinações da Igreja Católica? Você acha que uma instituição como esta ainda está atualizada e deve continuar a gozar de imunidade diplomática? Ou o Vaticano deve ser abolido e os criminosos finalmente devem ser julgados? Aguardamos a sua opinião e as suas discussões sobre o tema nos comentários. E a gente se fala no próximo vídeo aqui. Tchau!